Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. Violência contra a mulher. Muitas vezes a violência não é apenas física, a agressão verbal ou atitudes discriminatórias são tão agressivas, possuem características tão, consequências tão devastadoras na vida de uma mulher quanto a agressão física. Este é o tema do programa de hoje e para falar sobre o assunto com a gente está aqui o doutor Rogério Cardoso, psiquiatra forense. Seja muito bem-vindo no nosso programa. A agressão não verbal, que pode ser tanto através de xingamentos, quanto também atitudes discriminatórias, ela possui consequências na vida de uma pessoa, no caso das mulheres? Obrigado pela oportunidade de interagir aqui, conversar. É verdade, Tatiana, dependendo da sensibilidade das pessoas, uma simples frase aparentemente quase inocente pode causar um grande impacto. A pessoa que recebe a frase pode se sentir muito humilhada, muito atacada. E depende muito então de quem diz e de quem ouve e como sente, né? E isso é uma questão muito da sensibilidade, da percepção de cada um. Pode ser que uma mesma frase dita num determinado contexto até passe desapercebido e num outro contexto, numa outra pessoa, aquilo cause um grande dano. Hoje em dia se tem alguns números a respeito das agressões físicas, até porque elas geram um atendimento imediato quando muito grave, e isso se pode contar, ou elas geram uma lesão, e isso então pode ser comprovado. Eu posso ver a lesão, eu posso ter uma prova desse dano feito contra uma mulher, né? Mas em se tratando de agressões verbais, não tem muito como documentar, não tem muito como poder comprovar que ela existiu. E isso faz com que a gente não tenha uma ideia nem aproximada se isso é uma coisa muito frequente, se isso é uma coisa eventual ou se isso é uma coisa rara. A gente acha que não é tão rara, mas não temos como medir. E como é que geralmente se faz essa comprovação dessa violência? A pessoa que está atingida tem que fazer um registro, né? Hoje em dia procura a Delegacia da Mulher, ou pode procurar diretamente o Ministério Público, e formaliza uma representação. Eu, em tal momento, fui agredido, fui atingido, ou em tais e tais dias, de preferência que tenha alguém que possa ter assistido e seja uma testemunha, para evitar que fique uma coisa de alguém dizendo que foi ofendido e um outro dizendo que não ofendeu, né? Então um terceiro que possa olhar isto e poder validar a ofensa, o ataque, a frase ofensiva, né? E então isso gera um processo, uma audiência, enfim, e vai sim procurar, se é uma agressão grave, condenar a pessoa que a promoveu. Se a pessoa procurar o fórum civil, vai ter uma reparação deste dano que causou. Isso que eu resumo em palavras aqui é uma história comprida, de muitos meses, às vezes até de anos. E é possível, então, procurar a Delegacia da Mulher também para esse tipo de agressão que não seja apenas a física? A física ela é mais fácil de provar, porque eu chego lá com hematoma no braço, ou com o braço quebrado, ou com o olho vermelho. Então a prova está ali, né? É muito difícil contestar. Agora, quando é uma agressão verbal, isto fica mais difícil, mas não quer dizer que a pessoa não tenha que se defender. A pessoa tem que se defender sempre, né? Até porque se tem uma ideia de que as agressões entre homens e mulheres, partindo dos homens em relação às mulheres, elas têm a ver com um contexto machista, né? Um homem que desvaloriza a mulher. Existem culturas no mundo onde o homem e a mulher estão iguais postos sociais e não existe essa agressão, não existe estupro, não existe agressão sexual. Então isso sempre tem a ver com a questão da cultura, né? Aquela coisa que um homem
e uma mulher estão sendo criados num ambiente em que o homem aparentemente tem mais direito do que as mulheres, e as mulheres é dado, hoje menos do que no passado, mas muito no passado, um papel de submissão. Então, se a mulher não se defende, esse papel de submissão é imposto ao homem, e se ela não se defender, aquilo perpetua uma conduta agressiva e aquilo vai acontecendo repetidamente. Essas agressões podem ser um episódio único, mas frequentemente, quando ocorre, são um histórico de agressões, às vezes até em graus crescentes. Mulheres que são agredidas fisicamente contam que começou com uma ofensa verbal, depois passou por uma ofensa verbal e uma ameaça, tempos depois era uma ofensa verbal, uma ameaça e uma agressão, e isso vai num crescendo até situações graves, com lesões corporais importantes e óbitos, inclusive. Então, o que impede, o que pode impedir disso ter essa carreira de agressão? A mulher se defender desde o primeiro episódio, o quanto antes começar, melhor, porque daí para aquilo. E hoje, num ambiente onde as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, né, existem duas situações que eu acho que são muito comuns nesse ambiente. A primeira delas é a questão da diferença salarial, que a gente sabe que existe, não em todos os locais, mas em muitos, né, que os homens ainda ganham mais do que as mulheres. E a outra questão do assédio, né, que as mulheres também já estão assediando os homens, isso é verdade, mas o assédio dos homens sobre as mulheres ainda é maior. Isso é considerado violência? Se a pessoa se sentir agredida, desvalorizada, ela é uma agressão. Porque a agressão ela pode ser uma agressão, vamos dizer assim, palpável, ou ela pode ser subjetiva. Quanto mais nós saímos do terreno físico e vamos para o lado emocional, mais as questões tendem a ser subjetivas, no sentido de que eu me senti ofendido quando tu disseste alguma coisa qualquer que aos meus olhos me ofende. Ofende a mim, talvez não ofenda a vizinha do lado ou a moça que mora no andar de cima. Então, isso tem a questão da subjetividade. E o judiciário tem essa sensibilidade para avaliar isso, né? Tem a ver como é que eu entendi aquilo. Bom, então, nós temos aí dois níveis de entendimento disso que tu estás me perguntando. Primeiro é a questão sociocultural. Nós vemos uma época em que, tempos atrás, a mulher, inclusive, tinha papéis secundários na sociedade. Então, os ganhos eram secundários ou eram menores em função desse aspecto secundário. Esse é um aspecto socioeconômico e cultural. Tem também uma outra questão. Mulheres que, quando crianças, apanhavam, elas têm uma menor capacidade de se defender e não raramente terminam repetindo na vida adulta com seus parceiros uma vida de submissão como tiveram com seus pais. Então, é um comportamento que se repete. Aprendido. Eu aprendi que eu tenho que apanhar quieto, ou que eu tenho que ficar quieto, que eu não posso me defender, que eu não tenho força para me defender. Bom, esta mulher, no seu ambiente de trabalho, ela termina ganhando pouco, porque ela aprendeu que ela tem que se contentar com menos. Então ela não pleiteia ganhos maiores. Hoje em dia, no mundo capitalista de hoje, tu ganha o que tu fizer valer o teu salário. Imagina, se tu fizer excelentes entrevistas, vão te pagar mais. Se fizer entrevista medíocre, vão te pagar menos ou vão te substituir. Né? E isso numa empresa é valorizado. Hoje as empresas têm como ver se aquele empregado, se aquele funcionário se paga, se dá lucro ou dá prejuízo. Se dá prejuízo, ele vai embora ou é remanejado. Então nós temos que ver também esse aspecto de que a pessoa, neste contexto, nesse pano de fundo econômico, se essa pessoa é capaz de se valorizar, de se mostrar, ou se ela passou uma vida inteira sendo humilhada e ela quer passar desapercebida e ela nem quer ganhar muito, que é para não chamar atenção. E parece irônico isso que eu estou dizendo, mas é assim mesmo. Tem pessoas, existem trabalhos na França provando que as mulheres que têm
menores salários, vai olhar o histórico delas, foram abusadas, foram estupradas, foram humilhadas durante a infância, e isso fez com que elas crescessem, não todas, mas um bom percentual, cresceram com essa marca de ficarem quietas, de não quererem aparecer, não quererem ser vistas, e evidentemente não poderem vender seu peixe e cobrar pelo peixe vendido, vamos dizer assim. Isso é um comportamento até inconsciente. Comportamento aprendido. Falarmos da psicologia, nós vamos falar de um comportamento inconsciente. Falarmos antropologicamente, vamos falar de um comportamento que a pessoa aprendeu, né? Eu estou falando contigo português porque eu aprendi português. A gente faz o que aprendeu, né? E esse quadro é reversível? Em tese, sim. Na prática, depende de como é que isso é abordado, né? Tem empresas que têm essa preocupação de poder fazer um auxílio, uma compreensão. Tem empresas que reúnem seus funcionários, trazem essas questões a debate, ouve os funcionários e atende os funcionários quando os pedidos, as argumentações são adequadas, né? Mas tem empresa que não. Tem empresa que aumenta seu lucro pagando menos para as mulheres e aí não há interesse, entre aspas, da empresa de poder refazer aquela forma de funcionamento, né? Mas, uma mulher que teve esse comportamento aprendido, né, que vivenciou isso desde a infância ou sofreu algum tipo de abuso, ela tem como buscar auxílio psicológico e buscar reverter essa situação, buscar uma segurança maior, né, para poder crescer mesmo, não só na vida profissional, como pessoal também. Com certeza. Aí já fica uma coisa muito individual, né? Se a pessoa se dá conta que aquilo ali é uma fonte de sofrimento, uma fonte de limitação e busca ajuda e começa a tratar essas questões, ela vai se reorganizar a partir do aprendizado, que ela aprendeu de um jeito, vai aprender um outro jeito, e a partir dessa nova forma de aprendizado, ela vai mudar seu comportamento para melhor, né? Todos nós falamos português, não podemos aprender espanhol, podemos aprender inglês, francês, e isso ampliar o nosso leque, nosso horizonte de comunicação. Então, evidentemente que essas mulheres podem buscar ajuda, mas elas têm que primeiro terem o reconhecimento de que aquilo é uma limitação, que uma parte é delas, uma parte é do ambiente, mas a parte que é delas, elas podem fazer alguma coisa. E as mulheres buscam tratamento para isto, né? Psicoterapia, outras formas de abordagem dessas questões em grupo, né? Grupos de ajuda. Então isso é possível, sim. Por isso que eu te disse, em tese tudo é possível. Na prática depende desse reconhecimento e desse movimento na busca de uma melhor organização dessas questões internas, pessoais, íntimas. Nós falamos aqui que esse tipo de violência é muito subjetivo, né? Depende muito da forma que cada pessoa absorve, até mesmo uma frase que pode ser ofensiva para uma pessoa, pode não ser para outra pessoa. Mas sendo ofensiva para uma pessoa, sendo uma violência, uma agressão, existem características comuns a respostas de violência, assim, características que sejam comuns a pessoas que sofreram violência, assim, que ficam com um comportamento de repente mais discreto, mais tímido. Que características seriam essas? A tua pergunta ela é muito boa, na medida que ela então avança no sentido de descobrir entre essas mulheres que foram vítimas de abuso, o que elas têm em comum entre elas, como é que o organismo, como é que a pessoa reage, né? Bom, existem diversas formas de reagir, de novo, isso é uma coisa muito pessoal, mas há uma maneira em comum a muitas pessoas agredidas, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Uma mulher que começa uma relação e se relaciona com o marido, companheiro, enfim, namorado, que é um espancador. Então ele começa a espancá-la e existe um conceito de que se ela sofrer 2 espancamentos e não reagir no sentido de tomar providência, não é reagir fisicamente, reagir no sentido de tomar providências para parar
esse espancamento. Não quer nem dizer terminar a relação, é parar o espancamento. Né? Ela já se enquadra no que se chama de síndrome da mulher espancada, que é uma mulher que então recebe o seu cônjuge, seu parceiro, ele vem brabo da rua, geralmente vem alcoolizado e não raramente drogado, e nesse estado então ele vem agressivo, né? E ela tenta contornar de modo a não apanhar. Bom, às vezes ela consegue, e para isso ela tem que se submeter. Às vezes ela não consegue. É uma outra pessoa, nem sempre tu consegue interferir na vida do outro, ainda mais se a pessoa está alcoolizada, ou drogada, ou furiosa. Então isso determina um novo espancamento, e esses espancamentos repetidos vão fazendo dentro dela, porque esses espancamentos nós temos que nos dar conta que elas ocorrem num ambiente de ameaças. Eu vou te matar, só isso, só aquilo. São ofensas, são ameaças de vida, são ameaças de agressão que se concretizam. Qualquer um de nós, se tiver sob ameaça e o ameaçador continua por perto, então a ameaça se perpetua, começamos a ficar com medo, começamos a ter taquicardia, ficamos com hiperventilação, que é uma coisa que nós temos que nos defender, né? Antes de sermos gente, nós somos animais. Então, se sentimos que tem um perigo, fizemos como os gatos, né? Ficamos eriçados, prontos para sair correndo ou prontos para lutar, para nos defender. Isso faz com que o organismo inteiro libere uma série de hormônios, entre eles cortisol, que é o hormônio da defesa, para nós podermos nos defender, para nós podermos sobreviver. Nosso cérebro tem, antes de qualquer outra coisa, uma função de defesa, nos manter vivo. Se nós estamos convivendo com um agressor, nós passamos a viver então um cortisol alto. Então começamos a ter todas as questões decorrentes de um cortisol alto. Pressão alta, hemorragias digestivas, dores abdominais, dores musculares, porque nós ficamos tensos, né? Dores de cabeça pela tensão. Começamos a ter uma série de sintomas. E começamos a fazer determinadas alterações nas sinapses neuronais de forma a nos proteger disso. Então, áreas do cérebro começam a se modificar, a adaptação, o cérebro é plástico, ele se adapta ao ambiente. Né? Eu estou aqui conversando contigo, mas se nós estivéssemos na guerra, nós estamos vigilantes, prontos para nos defender de algum ataque. E ela passa a viver numa guerra. Essa mulher espancada passa a viver numa guerra. Então, cada vez que o marido chega, começa a chegar perto da hora dele chegar, ela já começa a ficar com toda essa sintomatologia. Quando ele bate a porta de entrada, ela já leva um susto. Tu já deve ter levado algum susto na vida, é uma coisa horrorosa, né? Primeiro a gente leva o susto, depois a gente fica todo mole. Bom, isso começa a acontecer todos os dias. Porque ele não bate nela todos os dias, mas ele chega em casa todos os dias. Então isso faz com que se desenvolva nessas mulheres o transtorno do estresse pós-traumático, que se durar mais que 6 meses já passa a ser considerado crônico. Então tu tens isso todos os dias. Nossa. Isso faz com que a mulher fique tão limitada na sua capacidade de explorar o ambiente, de entender o ambiente, de achar soluções, que essas mulheres terminam não conseguindo sair dessa relação. Não consegue nem procurar ajuda. Não consegue. Primeiro porque não deixa. Ele realmente é um marido controlador. Ele já deixa ela sem dinheiro, já manda ela sair do emprego. Que barbaridade é essa? Tu vai lá só para te mostrar para os homens, tu não vai trabalhar mais, aquela história toda. E segundo, que ela passa a ficar inundada de todos esses temores e realmente diminui a sua capacidade de pensar e achar uma solução. Ela está aterrorizada. Isto é que faz com que essas mulheres que são vítimas de maridos espancadores não consigam se separar. E se ainda têm filhos, elas têm que cuidar delas e dos filhos. E aí, por pior que seja esse ambiente, e é horroroso, elas ainda preferem, entre aspas, preferem ficar nesse ambiente para poder proteger os filhos, porque ela se sente inábil para poder sair com 2, 3, 4 filhos ao léu, sem lugar para ir. Então, na verdade, é um quadro, às vezes, terrível, porque ela se dá conta, para os olhos dela, sem saída. Aparentemente, ela não tem saída, né? E para uma mulher nesse tipo de situação, qual é a saída? Bom,
sempre que há uma agressão, tem que haver um registro dessa agressão, e aí então esse homem vai ser chamado. Aqui em Porto Alegre tem no Fórum Central, aqui perto, um programa em que homens que são denunciados por espancar suas mulheres, é feito um processo, o juiz, a juíza, enfim, que preside o processo, chama o casal, ouve as duas partes, suspende o processo e determina que ele faça um tratamento. Se ele comprovar tratamento e com isso parar de bater, o processo é trocado por um tratamento. Processo não, a condenação é trocada por um tratamento. Se ele continua batendo, então o processo segue, ele vai ser condenado e aí vai ter que responder dentro do rigor da lei. Mas há um entendimento de que essas pessoas precisam, antes de punição, do que precisam ajuda, né? Precisam se tratar. Até porque nessas histórias desses agressores, não é raro que eles foram agredidos quando pequenos. Não é uma história padrão, todos foram agredidos, não, mas muitos foram agredidos. Foram agredidos num contexto em que haviam pais inábeis em ensiná-los a lidar com as coisas da vida e que espancavam esses filhos, e ele aprendeu que a única forma de resolver problema é espancando, é batendo, é brigando. Né? E num quadro onde essa mulher não consegue enxergar a solução para o problema, como nós falamos anteriormente, existe a possibilidade de pessoas de fora ajudarem essa pessoa também? Essas características de medo, de pavor, assim, se tornam visíveis também para as pessoas de fora? Se tornam, muitas vezes, familiares percebem que está havendo alguma coisa, mas geralmente o marido espancador é um controlador, ele quer ser dono da situação, né? Não um respeitador, ele é um controlador. Então eles começam a expulsar esses familiares de fora e incluem nas suas agressões ameaças. Olha, se a tua mãe vier aqui se meter de novo, eu vou matar essa velha. Nossa. E aí só aumenta a o terror. mulher que quer pelo menos salvar a mãe, já que se considera já incapaz de se salvar, deixa de procurar a mãe. Mas existem familiares que lá pelas tantas se dão conta, às vezes o familiar é que faz a denúncia, ou um vizinho que faz a denúncia. Teve um lugar aí que havia muito espancamento e as mulheres se uniram e davam panelaços. Então, quando uma mulher começava a apanhar, às 3 da madrugada, quando o marido chegava, as outras pegavam as panelas e começavam a bater e faziam um barulho ensurdecedor, e aí aquilo terminava inibindo o agressor. Então, depende de como é que cada comunidade, como é que cada grupo de mulheres vai encontrar uma solução, né? Mas a solução que é disponível hoje pela sociedade é procurar o judiciário, pode ser por um conselho tutelar, pode ser diretamente na Delegacia das Mulheres, ou em outra delegacia, a Delegacia das Mulheres não tem cidades menores, né? E procurar o Ministério Público. Isso vai canalizar para um processo e o juiz vai chamar, ou a juíza vai chamar esse agressor, e aí tem remédio para a situação. O importante é denunciar. Quando o marido, o companheiro, a gente está falando de marido porque o percentual maior é de marido, mas às vezes são pais, são irmãos mais velhos, né? Às vezes até são outras mulheres que abusam de mulheres, né? Filhas que abusam de mulheres mais velhas, ou mães mais velhas que abusam de filhas, né? Então o universo infelizmente não é pequeno. Essas mulheres, quando estão sendo agredidas, elas podem ir para lares abrigados enquanto há intervenção do Estado para poder coibir isso. Então ela tem uma casa, né, existe em Porto Alegre algumas, em que ela vai para essa casa, fica morando lá com os filhos e protegida enquanto a justiça toma seus... A justiça nem sempre é rápida, né? Então enquanto a justiça providencia, existe uma alternativa de protegê-la para deixá-la distante do agressor. Né? Isso é importante que seja dito. Nós estamos nos encaminhando ao final do nosso primeiro bloco, então chegou o momento das considerações finais. Né? Então, se o senhor tiver alguma coisa para complementar. Eu gostaria de aproveitar esse momento para assinalar de que a mulher tem que começar a se defender o quanto antes, né? Na primeira agressão verbal tem que sentar com o seu parceiro e discutir a relação. Mas, olha, não gostei que tu me agrediu, que tu me ofendeu, que tu me humilhou, que
tu me ameaçou, né, eu gosto de ti, mas não quero ser maltratado assim, vou te pedir que não faça mais. Se ele voltar a fazer, uma boa parte das vezes isso resolve, mas se não resolver, na segunda vez ela tem que fazer de novo, e lá pela Santa ela tem que dizer, olha, se tu me agredir ou me ameaçar de novo, eu vou tomar providências, vou procurar a delegacia, enfim, e tem que ter coragem de fazer isso, porque se não fizer, ela vai ficar uma agredida crônica, vamos dizer assim, né, de repetição. Ela fica um saco de pancadas, porque o espancador não foi parado. E ela é a pessoa que pode começar esse movimento de parar no início, ou se já não tem mais força para parar sozinha, buscar ajuda para ser auxiliada. Muito bem, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, o Dr. Rogério, que veio hoje representando a Associação de Psiquiatria aqui do Estado do Rio Grande do Sul. E logo mais nós voltamos com TV Câmara Entrevista. O tema de hoje é a violência contra a mulher. Nós recebemos o Dr. Rogério Cardoso, psiquiatra forense. Até logo mais. É preciso vontade para mudar? Só a gente mesmo, a vontade de aprender. Encontra uma paz, aconchego, encontra quem ensina. A dedicação de muitos também ajuda. Ajuda sempre que ela chega em boa hora. E eu acho o seguinte, que sempre é tempo de recomeçar, de virar a página e começar a escrever uma nova história. Sua atitude vale muito. Ajude a mudar. Acesse euajudamudar.org. A assistência médica às gestantes durante toda a gravidez é garantida por lei. O acompanhamento da futura mamãe deve ser feito pelo Sistema Único de Saúde e, de preferência, sempre pelo mesmo médico. De acordo com o artigo 10 do ECA, os hospitais onde são realizados atendimentos devem manter um arquivo com o registro das consultas por 18 anos. Além disso, devem realizar a identificação dos recém-nascidos e exames preventivos nos bebês. Após o nascimento, é de responsabilidade do hospital fornecer a declaração com as informações sobre o desenvolvimento da criança. E durante a permanência no hospital, mãe e filho devem ficar juntos no mesmo quarto. Voltamos agora com o TV Câmara Entrevista. O tema do programa de hoje é a violência contra a mulher. Quem participa do programa agora é a Ângela Kravetsky, titular da Coordenação Municipal da Mulher. Ângela, seja bem-vinda no nosso programa. E tem uma questão dentro desse tema, né, da violência contra a mulher, que é a violência doméstica, né, que é um mal que assombra muitas brasileiras e muitas porto-alegrenses, né? Existe alguma causa para esse problema? Bom, estou muito feliz de estar aqui nesse programa, Tatiana. E quanto à violência contra a mulher, eu diria que é uma construção cultural. Quando nós falamos assim em violência de gênero, nós temos uma cultura em que o homem é o lado forte, a mulher é o lado frágil. E essa cultura, séculos e séculos, ela vem, né, e ela coloca então a mulher numa situação de vulnerabilidade. O que acontece? Com essa construção cultural, com o desenvolvimento então, de toda essa violência que nós chamamos de violência de gênero, uma das nuances é a violência doméstica, que é aquela violência que acontece no âmbito do lar, né, no lado doméstico, e que ocorre sempre por alguém próximo, com um laço afetivo, um relacionamento afetivo com a mulher. E essa violência realmente ela perpassa todos os lares, ela não escolhe cor, raça, posição social ou classe social. Ela acontece em muitos lares, nas mulheres brasileiras,
das rio-grandenses e também das porto-alegrenses. E a gente, como a gente estava conversando, né, antes de começar a gravar aqui, mas como é que essas mulheres que estão no relacionamento, né, elas conhecem a pessoa, elas não simplesmente casam com um desconhecido? Será que elas não Sim. sabiam antes que essa pessoa era um agressor? Como é que isso acontece? É que não é estanque, né? Não ocorre de forma tão estanque a violência, porque desde que nascemos, né, nós recebemos a educação. A mulher, a menina, ela tem que ser meiga, comportadinha, o vestidinho bonitinho, a princesinha. E o menino, ele é o competidor, mais agressivo, mais arrojado. Aí chega a fase da adolescência, as competições, né? O jovem, o vencedor, o forte, a menina concurso de Miss, concurso de beleza, sempre naquela delicadeza. É lógico que quando existe essa agressividade no falar, nos modos, é visto como natural pela educação recebida. Então a maior parte das meninas, ela vai casar com ele sem saber, né, se ele está demonstrando já em algumas atitudes que vai ser um homem violento, um homem agressivo. Ela não consegue ter essa percepção, porque ela vê ele com tudo aquilo que a sociedade ensinou para ela que é o correto. O homem forte, o vencedor, o competitivo. Ela nunca vai ver ele como um possível agressor. E isso depois, né, com a convivência e com os atritos naturais de um relacionamento, é que vai mostrar, vai agravar o quadro de agressão, de agressividade do companheiro. São características, então, que afloram com o tempo. Teria que ter uma percepção bastante evoluída para dizer assim, esse vai ser um agressor. Em muitos casos, o jovem, ele é agressivo a tal ponto que tu pode dizer, esse é agressivo, esse não vai ser um bom companheiro. Mas nem todos os casos vai demonstrar isso. Até porque ao longo da vida, o jovem, ele também vai ter vivências, ele vai sofrer coisas que acontecem no seu entorno, né, que a sociedade impõe, em que ele vai desenvolver certas características ou vai potencializar características, mas também não dá para dizer que ele vai ou não, né? Vai depender tudo da forma como ele consegue lidar com isso. E quando a mulher começa a perceber, então, que o seu companheiro, seu namorado, seu marido, ele está se tornando um agressor, né? Ele começa, não necessariamente agredi-la fisicamente, né? Porque eu acredito Sim. que não comece direto na agressão física, mas que ele está desenvolvendo a agressividade muito forte. Como é que ela deve agir? Bom, em princípio, né, quando a mulher, ela tem uma certa dificuldade de falar sobre a violência que ela sofre do marido. Em casos que nós lidamos, que nós acompanhamos, chegou a ter assim várias vezes de ela tentar, né, e denunciar, tocar adiante uma forma de se proteger. Ela recua porque ela sempre tem aquele pensamento, né, que ele vai mudar, que ela vai conseguir que ele mude. É a história, né, da princesa e do sapo, né? A menina, ela encontra o sapo, ela dá um beijo naquele sapo que é horrível e asqueroso, e ele se transforma no príncipe que ela sonha. Ou então a Bela e a Fera, né? A mocinha casa, o pai leva a mocinha linda para casar com aquela fera horrível, né, violenta, mas ela com meiguice, com delicadeza, ela transforma aquela fera, né, enfeitiçada num príncipe, num herói. E isso é que é passado na cultura para as meninas. Então ela sempre tem isso muito introjetado, que através do carinho, da compreensão, da paciência, da submissão, da sujeição, ela vai transformar esse marido agressor num excelente marido, num excelente pai. Infelizmente, não é sempre que ocorre isso, mas enquanto na maior parte dos casos ele está agredindo a mulher, ela ainda aguenta.
ela passa a ter mais força, ela passa a ter mais vontade de lutar contra isso. Quando da agressão para ela, ele passa para agressão com os filhos. Aí a mulher ela se torna mais corajosa, vem aquele instinto de proteção, proteger os filhos, e é aí que ela vai, na maior parte dos casos, vai procurar uma ajuda. Hoje ocorre de que forma essa ajuda? Por exemplo, no município de Porto Alegre, na administração atual, na gestão atual, nós temos uma rede de atendimento que funciona e funciona muito bem. Atende tanto o CRAI, atende tanto meninas e adolescentes vítimas de violência e violência sexual, não é? Um atendimento muito bom, né? Já citado, né, como modelo pelo resto do Brasil. E nós temos a rede de atendimento à mulher vítima de violência, composta hoje pelo CRVV, que é o Centro de Atendimento à Vítima de Violência, e aos CRAS e CREAS da Assistência Social. E as unidades básicas de saúde, que também fazem esse atendimento às mulheres. Então, a porta de entrada normalmente é a delegacia, né, que ela vai fazer o BO, e ela deve fazer o BO, porque a garantia dela é o BO. Uma futura agressão, ela tem o BO, ela vai ali para tornar a ação mais efetiva, não importa quantas vezes ela tenha que fazer o BO, ela tem que fazer, né? E dali, então ela é encaminhada para o CRVV, e do CRVV, hoje, ela é jogada na rede de atendimento. Então ela fica protegida do agressor. Assim, eu não vou dizer protegida hoje 100%, porque enquanto município nós fazemos aquilo que compete a nós, né? E como coordenação municipal da mulher, em contato constante com a Secretaria do Estado, se procura agilizar também a questão da segurança, da rede de segurança, que aí envolve o judiciário, a brigada militar, a polícia civil, né, para que essa mulher tenha proteção, né, e então, para um trabalho em conjunto. A nível de município seria mais a questão, né, da saúde, né, que é municipal, a assistência social, né, o encaminhamento das crianças, a questão da escola, como se protege, enfim, se faz esse trabalho. Mas a preocupação é tão grande que quando foi criada essa coordenação ano passado, nós começamos a desenvolver um trabalho para criar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, um centro específico de atendimento só à mulher vítima de violência, né? O prefeito assinou o decreto criando esse centro dia 22 de novembro. Então nós estamos agora no prazo, né, de implementação desse centro, né, que queremos que ele seja na região central, para melhor acesso às mulheres, né? E nesse centro ali nós vamos trabalhar com as secretarias afins, como a educação, a habitação, saúde, a SMIC, que é a geração de renda, com a Secretaria do Trabalho, que é a qualificação profissional, né, e com o DEMAB, que é a questão da habitação, para que essa mulher, quando chegar da delegacia, ela entre na rede e consiga sair de lá, né, qualificada para o trabalho, com o trabalho já encaminhado, os filhos devidamente encaminhados para, se ela tiver que mudar de residência por segurança, com escolas na região onde ela for a vir morar, com uma geração de renda imediata, através da SMIC e a capacitação para geração de renda, e a questão da saúde, né, o atendimento psicológico, que as UBSs forneçam esse atendimento psicológico, e que se for necessário o tratamento, que ela continue, né, tendo essas consultas. Enfim, o que se pensa... Essa questão psicológica também é muito importante, né, que importante. se pense. É muito importante porque nós temos a agressão física, que é toda a parte física, uma ferida, uma contusão, um hematoma, um braço quebrado, um olho roxo.
né? Mas nós temos a parte psicológica, o que isso afeta no psicológico. Porque todo ser humano, tanto homem quanto mulher, nós temos uma integridade. Do momento que essa nossa integridade ela é violada, existe um resultado psicológico, né? Muitas mulheres desenvolvem patologias, né? E devido aos danos psicológicos, e precisam de acompanhamento mais especializado. E ela só vai conseguir romper esse ciclo de violência no momento em que ela tiver condições psíquicas para isso. Enquanto ela estiver fragilizada na violência, ela não vai ter força suficiente para dizer: chega, basta, não quero mais viver assim. Então o que se pensa é na integralidade, na saúde integral, tanto física quanto psicológica da mulher. E existe previsão já para esse centro ficar pronto? Bom, nós estamos na fase da implementação da busca do espaço. Nós estamos buscando espaço, nós temos 2 indicações de espaço aqui no centro. Depois nós temos o prazo, né, porque nós temos que adequar, como nós vamos ter psicólogos, assistentes sociais e advogados para a orientação jurídica. Então nós vamos precisar adequar esse espaço com as salas de atendimento individualizadas, né, e para conseguir dar o acolhimento necessário. Eu acredito que até março nós tenhamos esse centro inaugurado e no mais tardar até junho ele funcionando como se imagina, como se pretende e como se supõe ser a melhor forma de atender as mulheres de Porto Alegre. Olha que bacana. E só as mulheres vítimas de violência doméstica vão poder frequentar ou também vítimas que nós só apenas tocamos no assunto por enquanto dessa questão, que a violência não é só agressão física, né, mas também às vezes um preconceito, né, ou ser desmerecida só pelo fato de ser mulher também é uma violência, né? Nós chamamos isso a violência de gênero, que vem ser justamente a construção hierárquica, né, de que o homem ele é acima da mulher. E até bem pouco tempo, até o nosso direito, né, ele corroborava com isso, né. Hoje não, hoje tem uma Constituição maravilhosa que artigo 5º, todos somos iguais, independente de sexo, cor e raça, mesmos direitos, mesmas oportunidades. Está na lei, mas nós temos então que trazer para a vida, né? E a forma de trazer para a vida é fazer com que essa lei funcione. De que forma? Implementando os serviços necessários para isso. Esse centro, então, vem ser esse serviço de prevenção e combate à violência contra a mulher, incluindo daí a violência de gênero, que vem ser a construção de que a mulher é burra, a mulher loira é mais burra que a mulher morena, a piadinha da mulher loira, ou a mulher negra tem menos valia, o trabalho tem menos valor, ou a discriminação porque, enfim, mulher gosta de apanhar, mulher merece apanhar, ou a questão do dano patrimonial, né, que é destruir os pertences da mulher, destruir os documentos, enfim, toda a violência que a mulher possa sofrer, esse centro pretende atender. E de que forma esse tipo de violência, essa violência de gênero pode afetar a vida da mulher? Ela é muito sutil e como ela está na construção cultural, não é uma coisa assim muito fácil da mulher compreender que sofre essa violência, né? Muitas vezes, por exemplo, no ônibus, ela sobe no ônibus, o ônibus cheio, aí existe aquela aproveitar a oportunidade para passar mais encostadinho, né, para dar uma passada de mão onde não deve. Isso é uma violência, né? E no próprio trabalho, né, no mundo do trabalho, por exemplo, a mulher sofre muito preconceito, porque a mulher hoje, a brasileira, ela tem mais estudo que o homem, ela trabalha tanto quanto ou mais, mas ainda ganha menos que o homem. Isso é violência. Como isso afeta? Afeta muito, porque afeta a qualidade de vida, né?
na questão do próprio estudo, né? Quando eu fazia faculdade, por exemplo, sou formada em Direito, o que acontece? A forma como os professores, alguns, passavam a matéria, né, sempre mostrando que, valorizando mais o aprendizado masculino que o feminino, ou seja, o trabalho que o homem vai exercer, ele tem mais qualidade que o trabalho que a mulher vai exercer, mesmo que tenham tido o mesmo nível de formação. E as mulheres estão conscientes desse tipo de violência ou elas já estão, de certa forma, acostumadas com isso? É assim mesmo? Na verdade, toda a dificuldade de combater a violência é justamente porque como foram criadas tendo esse modelo de sociedade, então é tudo encarado com normalidade. Então, nós temos casos assim de colegas que trabalharam comigo na coordenação do Estado, quando eu trabalhei, que quando chegaram de uma forma e trabalhando e desenvolvendo as temáticas, acompanhando os trabalhos, se deram conta que sofriam violência e não sabiam. Então, se vê toda a transformação da mulher, quando ela se dá de conta disso, o crescimento dela, o posicionamento, dizer não, basta, tá errado, estou vendo que está errado, tem que mudar. Então, é uma coisa assim, é um despertar lento, tem que ser trabalhado, né? E toda a dificuldade realmente em prevenir a violência está no despertar da mulher. E é um trabalho lento. Ângela, então é tudo uma questão de conscientização, né? Conscientização, educação. Eu gostaria de agradecer a sua participação, né? Vamos nos encaminhar para as considerações finais agora, que infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Tem alguma forma de contato para as pessoas que quiserem, tiverem alguma dúvida ou quiserem mesmo entrar em contato, né? Conversar, Tem, sim. Tirar dúvidas? Podem passar o e-mail para o angela.ck@gp.prefpoa.com.br. Esse é o meu e-mail, né, da Coordenação Municipal da Mulher, e também pelo telefone 3289-5105. Também pode entrar em contato, tirar alguma dúvida, ou mesmo só para conversar, ou para participar e, por que não, né, levar adiante o nosso material para divulgação e conscientização. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Tatiana, foi um prazer participar desse programa, porque é mais uma forma de levar, né, de oportunizar a informação, enfim, para conscientizar sobre a violência contra a mulher. Com certeza. E o TV Câmara de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.